seguidores da RDK Comunicações e a todos que estão nos assistindo e prestigiando para mais um programa Turismo com Renata Presser. Hoje estamos aqui no Grupo I, no estúdio da RDK Comunicações, para mais um programa com o nosso convidado especial, Luciano Teixeira, mais famoso e conhecido como Luque, da FRT Operadora. Obrigada, Luque, por aceitar o nosso convite. O prazer é todo meu. Tirar um tempinho do teu dia abaixo de trânsito, né, para vir até aqui trocar essa experiência desse setor, segmento que a gente tanto ama, que é o turismo. Sim, com certeza. É um prazer. Obrigado pelo convite, obrigado por falar um pouco, né, desse turismo que eu tanto amo e espero que todo mundo que assistir aproveite ao máximo aí todo o nosso bate-papo. Lembrando que estamos ao vivo na rádio Grupo I e também em todas as plataformas digitais. Então não deixe de curtir, compartilhar nossos conteúdos e interagir conosco. Aliás, o programa é feito para vocês. O apoio vem de De Rose Viagens e Turismo, agência qual fomenta o turismo em Lajeado, Vale do Taquari, Rio Grande do Sul, Brasil e mundo. E agora, Luque, se apresente, fala um pouquinho mais. Sim. Quem que é essa pessoa tão carismática que encanta por onde passa? Bom, meu nome é Luciano Teixeira, mas mais conhecido, né, como Luque. Já estou atuando no turismo já há 37 anos. É uma história. Então tem uma história aí longa, com muitas passagens por empresas de primeiro porte, assim, podemos dizer. E, obviamente, né, esse segmento do turismo, desde que eu comecei lá como office boy, lá atrás, eu posso dizer que eu adquiri experiências e acabei trabalhando em diversas áreas, desde vistos, departamento marítimo, a parte aérea foi a que eu mais trabalhei e a que mais digamos assim, me motiva, adoro viajar, adoro voar, né? Então, durante esses 37 anos aí, realmente eu adquiri experiências e principalmente, né, nesses últimos anos, vamos pegar aí, nesses últimos 15 a 20 anos, eu atuo mais na parte comercial, nesse contato, né, próximo com vocês, agentes de viagem, né? Então, isso aí me motiva a visitar, levar conteúdos, levar material, treinamentos, né, informação, planejar com as agências, então tudo isso me motiva e eu diria que hoje eu sou um apaixonado pelo turismo e apaixonado pelo que eu faço. Que maravilha. Luque, assim, ó, eu, né, não tinha, quando entrei no turismo, ou quando me imaginava como adolescente, quando se falava em profissão, eu não me imaginava atuando nessa área, na verdade nem sabia qual profissão eu ia exercer. Uhum. E como é que foi essa tua história? Quando tu foi fazer o ensino médio, tu já sabia que queria atuar no turismo? Como é que foi esse teu ingresso nesse setor? Sim, é uma história até muito, muito legal, assim, né? Os meus pais, eles eram zeladores, né, de um prédio comercial, e nesse prédio comercial existia a Oremar, que era uma empresa de representações, e essa empresa de representações, eles, além de representarem vistos, companhias aéreas, carga aérea, pacotes turísticos, e o que acontecia? Eu já lá com meus 8, 9 anos de idade, durante as minhas férias escolares, eu ficava brincando no corredor e os funcionários, né, e o gerente, na época, o seu Orlando Viana, que eu digo que ele é o meu guru do turismo, que ele que me colocou no turismo e eu fui picado ali pela vontade de querer trabalhar com o turismo, né? Ele me deu uma oportunidade não, ele tinha uma mesa lá e ele me colocou já com 8 anos, né, naquela mesa durante o período de férias, né, para que eu brincasse, entre aspas, né, com, naquela época, papel de ofício, papel carbono, e escrevia, óbvio, como se eu estivesse trabalhando, entre aspas, né? E dali já, mais ou menos, eu não me imaginava, obviamente, né, que daqui 7, 8 anos eu já estaria trabalhando como meu primeiro emprego com carteira assinada. E foi aí que eu ingressei, né? Obviamente que no decorrer dos anos
Eles me chamaram, eu fiz um teste para ser office boy, né, já com 15 anos na época, né, e aí com 15 anos eu ingressei no turismo e não saí mais do turismo. Essa profissão de office boy ainda existe, Luke? Existe, por incrível que pareça, né, ou auxiliar de serviços gerais, enfim, né, basicamente eu fazia todos os serviços de bancos, entrega de documentos. Na época eu também buscava pagamentos, na época se trabalhava muito com a moeda em espécie, né, o dólar, né, eu ia muito em agências de viagem, né, buscar pagamentos de cruzeiros, então, ou seja, a profissão, né, no caso, o meu cargo como office boy, eu diria que foi muito rápido, eu adquiri muita experiência rapidamente, isso fez, obviamente, né, com que rapidamente eu já ingressasse já no departamento de vistos. E dali para frente, foi um departamento atrás do outro, locações de carro, seguro viagem, cruzeiros marítimos, até eu chegar no aéreo, o departamento aéreo, que realmente foi o meu ápice, assim, e dali para frente eu cada vez mais adquiri experiência, fui atendente, e até chegar na parte comercial, que é a que eu trabalho hoje. Que maravilha! E olha só, todas as vezes, no período que eu atuei como gestora, né, de equipe e fazendo entrevistas para contratar pessoas para trabalhar no turismo, muitas pessoas falam assim, ai, mas viaja bastante, né? Porque trabalhar no turismo, né, vinha essa ideia de que a gente fosse acompanhar. Tu veio me dizendo nas tuas falas que é o que tu mais gosta de fazer, sem né? dúvida, sem dúvida. E dentro do turismo, tu atuou como guia? Como é que foi Não, na parte aérea? Nessa parte de aéreo, basicamente o que eu fazia, né? Eu era dos integrantes de um time de atendimento, onde a gente basicamente recebia as ligações e consultas de preços de passagens, reservas, emissões de passagens, cálculos de tarifas, né? Desde tarifas básicas como tarifas de volta ao mundo, então, ou seja, e obviamente, né, durante esse período que eu estava, as empresas sempre investem, né, em treinamento, em capacitação, então eu tive muitas oportunidades já desde do meu início, quando eu entrei na parte aérea ali, já lá pelos 22, 23 anos que eu já estava atuando no departamento aéreo, muitas capacitações. Então, na época ainda tinha a Varig, eu fiz muitos cursos ali dentro da Varig, do lado do aeroporto, de Porto Alegre. Depois a gente pegou uma representação da American Airlines, que quando ela começou a voar para o Brasil, eu tive a oportunidade, já na época eu já tinha o meu passaporte, já tinha feito o meu visto americano, tive a oportunidade de fazer um treinamento em San Juan, em Porto Rico. Então fiquei praticamente 30 dias fazendo curso, né, me aperfeiçoando, me capacitando para justamente crescer profissionalmente e obviamente ser uma das referências, né, quando as agências ligavam lá para o nosso escritório, né, principalmente na parte de cálculo de tarifas. Então isso fez com que realmente eu me apaixonasse cada vez mais, porque eu estava unindo o útil ao agradável, trabalhando e ainda tendo a oportunidade de viajar, me capacitar, então eu acho que isso foi muito legal, foi muito gratificante. E dentro dos destinos que tu já conheceu, que tu já viajou, o que te marcou? Nossa, são vários, né? São vários, graças a Deus. Eu acho que cada um tem a sua peculiaridade. Sim, sim, sem dúvidas, né? Eu sou um apaixonado pelo Brasil, né? Adoro viajar pelo Brasil e ainda tenho muitos lugares ainda a conhecer dentro do Brasil, mas obviamente que nada substitui uma viagem internacional. Então isso faz com que realmente a gente cresça, a gente aprenda, a gente também tem os nossos perrengues, né? Perrengues com língua, perrengues com situações que a gente normalmente não está muito acostumado, são costumes, né? Culturas diferentes que a gente acaba indo em busca de aprendizado, de conhecimento e até mesmo de vontade de querer conhecer. Mas entre os destinos que eu já vivenciei, já pude conhecer, disparado, eu sou um apaixonado por Londres.
não somente pela língua inglesa, mas principalmente pelo país Londres, né? Mas obviamente eu adoro o Caribe, né? O Caribe com suas peculiaridades, as suas praias lindíssimas, né? Então, se eu for falar, basicamente não tem como a gente não gostar de um pouco de cada país, mas eu diria que o Caribe, principalmente Cancún e Londres, principalmente nesse eixo Europa, são os meus favoritos, os queridinhos, assim. que eu volto, pode me convidar que eu já estou com a mala de ir. E principalmente, né, eu tenho que ainda um compromisso meu, um comprometimento meu de levar a minha família, ainda mais a minha filha agora que está quase com 14 anos, vai fazer 14 anos. Como é que é o nome dela? A Luciana. Luciana, um abraço pra ti. Olha a promessa de pai, Sem é dúvida, dívida. sem dúvida. Quero levá-la e principalmente também a minha esposa Liege também, para que a gente possa conhecer esses países aí que estão dentro do meu coração, são os meus favoritos. Que legal. E tem algum ponto, assim, de visitação que dentre desses dois destinos em específico, Londres e Cancún, assim, ó, que tu indicaria como se fossem algo imperdíveis? Olha, isso aqui vale muito a pena, isso aqui me marcou por tal questão, ó. Obviamente que são países bem distintos, né? Mas Cancún, principalmente, né, pela cultura mexicana, né, a história, né, principalmente, né, dos aztecas, né, então realmente a cultura mexicana, além daquelas praias paradisíacas, né, que realmente Cancún tem, se não são as mais bonitas, estão entre as mais bonitas, né, então realmente esse ponto de buscar a cultura, visitar lá as ruínas, Chichén Itzá, Tulum, então, ou seja, realmente são pontos imperdíveis, passeios imperdíveis em Cancún. Já falando de Londres, Londres é aquela imersão para conhecer a cidade, né? É um país, a Inglaterra em si é um país maravilhoso, né? A cultura inglesa também, né? Ou seja, para muitos é uma dificuldade, né? Essa questão da língua e tudo mais, é um inglês um pouco mais marcado, né? Mas basicamente hoje eu acho que principalmente depois que colocaram vários aplicativos, né? Eu acho que a questão de língua já não é mais. Então Londres, principalmente a Tower Bridge, é o meu ponto favorito ali, as Docklands que fica ao lado da Tower Bridge e o famoso Big Ben, né? Não tem como aquela fotinho tradicional do Big Ben tem que ter. A gente precisa se permitir ser turista, né? Chegar ao lugar e as pessoas muitas vezes têm um bloqueio, têm vergonha, mas não, a gente precisa aproveitar. Exato, né? E principalmente, se as pessoas buscam esses lugares, justamente buscam atrás desses pontos turísticos. Então eu acredito que são pontos que vale a pena cada um dos viajantes irem, mas obviamente tem outros lugares muito fantásticos que podem ir também. E dentro desse teu período do turismo, tem alguma história que te marcou, alguma coisa cômica ou trágica, alguma coisa com um passageiro ou com um colega de trabalho que tenha te marcado bastante? Nossa, tem várias, assim, vamos ver se eu consigo lembrar, mas hoje o nosso dia a dia, né, ele é tão corrido, né, e principalmente depois desses últimos acontecimentos que nós tivemos aí, desses últimos anos aí, a pandemia, as próprias enchentes agora, que nós tivemos essa situação agora recentemente, né? Eu diria que basicamente hoje, as situações que a gente passou, eu colocaria isso como de repente um principal ponto que, obviamente, né, até para os ouvintes, né, como é que eu posso dizer? Tudo que a gente passou, só nós vivenciando mesmo no dia a dia, para que muitos dos viajantes, muitos dos passageiros entendam, né, tudo e como que funciona, né, a máquina turismo, né? Mas basicamente, né, hoje, uma das palavras que a gente mais fala, né, é empatia, né? Então eu acredito que, né, não falando na parte ruim, mas principalmente na palavra empatia, eu acho que é um momento principal, né, do viajante entender o quanto nós estamos buscando, né, melhorias, reacomodações e tudo mais. Mas, de toda forma, a gente vem encerrando esse bloco e na sequência a gente volta com mais FRT e Look. Obrigado.